Olá, nono ano, bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sou o professor Marcos, estarei aqui esta aula, como também nas próximas. A semana passada eu expliquei para vocês a primeira fase da Grande Guerra, né, que é a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, eu havia mencionado para vocês, inclusive, sobre a segunda fase, que consistiu nas trincheiras. Então, a partir disso, eu pensei em focar em algo mais específico, relatar o que é trincheiras, mostrar para vocês e contar a guerra na perspectiva das trincheiras. Ao invés de eu abordar o próprio conflito, a partir das trincheiras eu posso relatar muito bem quais eram as condições e como é que se deu esse processo aí de luta, esse processo de batalha e quais eram as condições. Então é baseado nisso que a aula hoje se concentra, tá bom? Especificando o que é trincheiras e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então aí nós temos dois elementos importantes. Primeiro, a segunda fase será marcada, sobretudo, pelas trincheiras, a criação e surgimento das trincheiras. Primeira fase, segunda fase. A terceira fase será marcada pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Em que ano os Estados Unidos entram na guerra? 1917. Tá massa? E aí encerra a guerra. Quando os Estados Unidos entra, passa 2 anos, a guerra se encerra. Mas hoje a gente vai trabalhar a segunda fase, que é sobre as trincheiras. Eu preparei uma aula bem legal, bem didática, e que vocês vão perceber, por exemplo, de como a Primeira Guerra ela é representada, por exemplo, nos desenhos animados, e que a gente assiste e a gente às vezes não tem noção de que tem a relação com a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Mas, de antemão, gostaria de dizer que estou gostando da participação, da interação de vocês. Continue a fazer as atividades, comente aqui abaixo o que vocês acharam da aula, da qual escola que vocês estão falando, ou de onde vocês estudam, o nome de vocês, tá bom? E é só clicar aqui no linkzinho azul aí abaixo e responder a atividade. Vocês vão responder e eu vou ter acesso tanto ao nome do aluno, vou ter acesso ao nome da escola, vou ter acesso à série, como também as suas respostas. Inclusive, vou preparar até uma planilha, enviar para os professores da rede, para eles perceberem e identificar quem são os alunos que estão fazendo as atividades. E aí, no retorno das aulas, eles pensarem, os professores pensarem uma forma de atribuir uma pontuação ou uma nota para os alunos que produziram. Então, é muito importante, super pertinente, a participação e o envio das perguntas, das respostas de vocês, a contribuição de vocês por meio da atividade. A atividade aqui não é para encher linguiça e nem muito menos como uma forma de passar o tempo, pelo contrário. A atividade aqui é uma maneira de assimilar o conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Hoje a gente vai utilizar o livro mais do que nunca. Então, de antemão, vai lá, pega seu livro de história do nono ano, não é isso? E também o seu lápis e sua caneta e caderno, porque você vai precisar para fazer algumas anotações aqui muito importantes. Tá ok? Aqui é a nossa frase, a mensagem da semana, ou frase. Todos os dias encha o peito de alegria e faça a vida valer a pena. A cada segundo que passa. Boa semana a todos desde já. O que isso significa, pessoal? Significa que a gente deve valorizar o agora, porque amanhã pode ser tarde. Um olá, um bom dia, eu te amo, mãe, eu te amo, pai. Custa dizer? Diga hoje, porque talvez amanhã já pode ser tarde. O que você tem que fazer para amanhã? Faça hoje, se há possibilidade, se há disponibilidade. Faça hoje, porque às vezes amanhã a gente não sabe o que pode ocorrer amanhã. Às vezes amanhã a gente amanhece com enxaqueca, né? Então, diante das dificuldades, sempre se mantenha alegre e valorize cada segundo de vida. A nossa vida é uma dádiva, nós somos uma dádiva de Deus. Você já parou para observar como nós somos perfeitos? O nosso corpo ele é perfeito, como ele funciona, né? A gente acorda, a gente dorme, entra no sono, acorda e o nosso corpo permanece funcionando normalmente. Então, isso, quer queira que não, é uma dádiva, tá bom? Então, é uma sabedoria que só Deus e as forças do universo, de acordo com cada religião, sabe explicar.
Então, valorize cada segundo. Não fique perdendo seu tempo por besteira, por fofoca, por picuinha, ou por qualquer coisa que não vai contribuir em sua vida. Sou o professor Marcos. Aqui segue o meu e-mail para vocês enviarem as atividades, e enviar perguntas, dúvidas, qualquer questionamento que vocês tenham, vocês podem enviar para o meu e-mail. Estou à disposição de todos. Todos que enviam, eu sempre respondo. Beleza? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Tema: as trincheiras e a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Aqui nós temos duas fases. As trincheiras é a segunda fase. A primeira foi ali o processo de conflito entre a linha ocidental, lembra? E oriental. A ocidental era os ataques da Inglaterra, não é isso? França, que combatia a Alemanha, a ocidental. E a oriental era a Rússia, que combatia do outro lado a Alemanha. A gente viu a semana passada. Então, os alunos que estão chegando agora, recorra lá ao vídeo da semana passada para que vocês compreendam o que a gente estamos trabalhando. Beleza? Posso continuar? E aqui a terceira fase é entrar os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Pessoal, capítulo 3. Vamos lá? Um tempinho. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Página 64 a página 67. Mas de imediato, agora eu quero que vocês coloquem na página 64. O meu tá aqui do ladinho e tá de boa, que a gente vai fazer uma análise bem legal sobre as trincheiras, tá bom? Recapitulando os conteúdos que a gente já trabalhou aqui. Contexto dos países da Europa, a gente trabalhou como é que estava a Alemanha, França, Inglaterra, Rússia, Sérvia, Áustria e assim sucessivamente. Lembrando que eles estavam em processo de crescimento, de desenvolvimento, estavam ali em processo de riqueza, né? E foi essa riqueza, essa questão do poder e da ambição que levou à guerra. A formação da Tríplice Aliança Entente, a formação dos grupos, não é isso? O estopim da Primeira Guerra, qual foi? A morte do príncipe Ferdinando. Lembra que foi fazer uma visita e quando chegou lá acabou um jovem, matou ele, a esposa e o filho. As linhas de frente da guerra, que a gente também trabalhou, que foi oriental, ocidental, que foi na estante, e as fases da guerra. Beleza? Vamos lá. Primeiro, o que é trincheiras? Tá? Então, segunda fase, combate nas trincheiras. 1917 a 1918, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui é a segunda fase. E anteriormente a isso, a primeira fase. O que é trincheira? Trincheira é um conceito que deriva de trinchera, um termo italiano. O conceito permite mencionar o buraco que os soldados escavam na terra com vista a proteger-se dos ataques inimigos. Já temos aí o conceito. Significa escavações que são feitas na terra. E essas escavações têm como objetivo proteger um grupo de soldados, um grupo de pessoas contra o ataque dos inimigos. Ao proteger-se nas trincheiras, os soldados tinham a possibilidade de atacar e ferir o inimigo a partir de uma distância considerável e, por sua vez, defender a sua posição face a eventuais avanços da oposição. Olha, trazendo esse conceito para a Primeira Guerra Mundial, significa que os soldados, eles se consolidavam, entravam nesses buracos, nas trincheiras, mantinham uma certa distância do inimigo. Inimigo A, inimigo B. Tríplice entente A, tríplice entente B. Ficava um paralelo ao outro. E ambos atacavam da própria trincheira. A Alemanha atirava em uma certa distância sem se locomover. A gente veremos mais adiante. Aqui, pessoal. A partir de agora, vocês vão ver um conjunto de imagens sobre a Primeira Guerra Mundial. Tape os olhos, porque são imagens totalmente sobrenaturais. São imagens de outro mundo, de Marte, né? Não, brincadeira, pessoal. É um conjunto de imagens, na verdade, mas é sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas não se preocupe não, que não tem, assim, ossos, pernas, né? Não, são algumas, né? Mas, enfim, vamos lá. Olha, pessoal, existem diversas formas de trincheiras. Existiam trincheiras, escavações mais estruturadas. Existiam algumas trincheiras que eram feitas de saco. Existiam trincheiras que era apenas uma escavaçãozinha simples, como essa daqui. Se vocês pararam para observar, todos os soldados aqui estão em linha
reta sobre o barranco, sobre aqui uma das escavações, não é isso? E aqui eles conseguiam manter uma certa distância. Eles atiravam e, ao mesmo tempo, eles se autoprotegiam. Professor, não seria mais fácil um escudo? Sim. Você com o escudo em sua frente, você consegue saber onde é que a posição do seu inimigo está? Não. Você não consegue perceber onde é que seu inimigo está. Daqui a pouco você está atirando para lá. Então, essa foi a única forma de nivelar e você atirar e, ao mesmo tempo, você se proteger, que foi conhecido como trincheiras. Essa trincheira aqui é bem mais simples, perceba. Olha os armamentos, tá bom, pessoal? Não era metralhadora, eram espingardas de pequeno calibre, tá? Tinha uma certa distância. Do outro lado, eles estão atirando, pessoal, aqui, do outro lado também tem uma trincheira dessa, porque era trincheira versus trincheira. Ambos os lados tinham essa estratégia de guerra. E foi justamente essas trincheiras que fez com que a guerra durasse 4 anos. Professor, uma guerra durou 4 anos. Porque se não houvesse as trincheiras, duraria menos. Significa que o confronto seria direto. É pá, 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 morreu. Próximo grupo, pá, já foi. E aqui não, aqueles ficavam, aqueles descansavam, aqueles dormiam, aqueles se alimentavam. Aqui eles tinham alguns momentos de lazer, de entretenimento, eles brincavam, tiravam brincadeira. Enquanto um brincava, outro ficava supervisionando para ver se o inimigo vinha. Vejamos. Olha aqui outra trincheira mais estruturada. Essa trincheira aqui, se por acaso passa um avião, tem como eles se protegerem? Não. Mas essa daqui tem como, porque já tem uma proteção sobre, tá bom? E vocês percebam, todos esses soldados aqui, eles estão com o quê? Com capacete. Aqui, esses capacetes, eles são menos resistentes. Todos estão, mas eles são menos resistentes. Então, essa estrutura era mais edificada. Eles tinham uma visão melhor. Para uma bala atingir aqui, a bala do inimigo atingir um desses soldados, era mais complexo, porque ele só tinha pequenas visões assim, para a bala passar. Que isso daqui, por mais que a estrutura aqui atrás é de madeira, mas na frente era ferro. Então, era mais fácil eles matarem do que receber tiro. E evitar justamente os ataques aéreos que vinham. Outro exemplo de trincheira. Olhem, essa daqui mais estruturada, aqui é uma trincheira, tá bom? Mais desorganizada, porque os soldados já foram mortos. O que é que eu quero com essa imagem, pessoal? Que vocês percebam que, olha as condições das trincheiras. Os soldados passaram mais de 4 anos aí nessas trincheiras. Alguns deles passaram mais de 2 anos ou 1 ano sem tomar um banho, sem se alimentar direito. Teve soldados que morreram nas trincheiras com fome, que morreram nas trincheiras por doença. Pessoal, uma trincheira, vocês não pensem que uma trincheira tinha 10 metros, não. Vocês não pensem que era uma trincheira que saía da Praça Olímpio Campos para o G. Barbosa. Não, pelo contrário. Existiam as trincheiras que saíam, por exemplo, da cidade de Itabaianinha para a cidade de Estância. Escavações. Porque eram mais de 20 milhões de soldados. Separados em vários pontos da Europa ali, em combate. Então, tinha trincheiras que chegavam a 600 quilômetros. Daqui para Aracaju, de Itabaiana para Aracaju, acho que tem em torno de uns 78 quilômetros, mais ou menos. Então, a partir vocês conseguem perceber de quantos quilômetros existiam trincheiras. Tá bom? Então, aqui nós temos péssimas condições, não tem higiene. Olha, e vários relatos. Os soldados morriam e eles tinham, os que ficavam vivos, tinham que permanecer ali do lado, porque eles não podiam sair dessa trincheira, porque se saísse aqui, morria, porque o inimigo matava. Então, era normal eles conviver com os cadáveres, com os ratos, com as bactérias, com os cachorros mortos, os cachorros participaram da guerra. Então, existia a seguinte questão. Muitos soldados não morreram da guerra, em si, do tiro, tá? Da batalha. Não morreu disso. Alguns soldados, vários soldados morreram da questão da falta de higiene, da falta de saúde, tá bom?
Aqui vocês podem observar, pessoal, olha, aqui um cadáver, aqui outro cadáver, mais um cadáver, e aqui outro cadáver. E esse daqui ressuscitar. Esse daqui é o corajoso, né? O último. Então, vocês percebem de como as trincheiras era uma arma de proteção e de ataque. Tá bom? Alguma dúvida até aí? E que as trincheiras tinham longos percursos. Aqui, pessoal, eu trouxe um dos exemplos de trincheiras, para ficarem mais claros. Tá? Existiam trincheiras lineares, que é linha reta, e existiam trincheiras, na verdade, que eram onduladas, que tinham divisões. Preste atenção aqui como essa trincheira está toda estruturada. Perceba, essa daqui, ó, aqui atrás, lá atrás, ficava o suporte e a logística. Que suporte é esse? Saúde, alguns medicamentos para os soldados que ficavam feridos. Logística da alimentação e as tropas de reserva. Na frente disso, quem ficava a terceira linha de trincheira, os soldados, que tinha acesso a esse buraco aqui. Tudo aqui é buraco, pessoal. Essa parte cinza aqui, tudo aqui é escavação. A parte cinza. Então, esses soldados ficavam aqui na terceira linha e, ao mesmo tempo, ficavam alternando. E aí vinha fazendo essa proteção aqui. O que é que eles estavam protegendo aqui? A comunicação entre as linhas de trincheiras. A linha de trincheira mandava recado para a primeira linha mandava recado para a terceira linha. Através de quê? Através dessa comunicação de rádio. Era aqui o controle. Tá bom? Aí a artilharia, eles ficavam vigiando também a artilharia. Aí existia, ó, terceira linha, vinha, segunda trincheira, tá bom? E todos eles aqui em ponto de combate. Qualquer coisa é tiro, porrada e bomba. Tá bom? Ó, aí outras trincheiras aqui, ó. Comunicação entre as linhas de trincheiras, novamente. E aqui, a trincheira principal. Aqui que era a questão. Entendeu? Aqui que era o grande encontro da guerra. Isso daqui que vocês estão vendo, pessoal, é cerca de arame. É cerca. Arame, farpado, cortante. Então, isso aqui são arames que ficavam sobre as terras. Então, se algum soldado que quisesse vir correndo, ele não conseguia passar pelos arames, tá bom? Então, aqui, a linha de frente, a primeira linha de trincheira é quem recebia, né, os ataques mesmo. Então, eles ficavam todos enfileirados. 10 soldados aqui cansou. Já fez o expediente de mais de 30 horas. Aí, sai os 10 soldados pelos buracos, viu, pessoal? Sai pela escavação, sai. Vem para onde? Para a reserva. Aí, agora, vai mais 10 soldados daqui para abastecer essa região, para servir nessa região. E aqui, mais cerca de arame farpado. Professor, existia essa estrutura no lado A e existia essa estrutura no lado B. Professor, como era chamada essa região entre os dois? Era chamada de terra de ninguém. Porque quem ultrapassasse essas cercas de arame para cá, morria. De lá, tanto se o B tentasse ultrapassar, morria, como também o A fosse tentar ultrapassar, morria. Então, existiam essas duas estruturas de trincheira. Algumas trincheiras mais estruturadas, mais organizadas, mais higiênica, mais limpa, e outras mais desorganizadas. Então, foi justamente essa estrutura aqui que fez com que a guerra durasse 4 anos. Olha, guerra trincheira. E tudo isso aqui, pessoal, que é escavações. Escavações, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Olha outra foto aqui, pessoal. Boa, né? Para analisar. Olha como num tempo de entretenimento eles ficavam. Eles lutavam 24 horas, não, porque eles não tinham munição suficiente. Ok? Veja as condições. Lama, aí. Ai, é complicado. E aqui eu trago para vocês a Mulher Maravilha, que eu tinha falado na semana passada, mas só que eu não tinha explicado muito bem. Não, aliás, tinha explicado, mas não tinha especificado. A Mulher Maravilha significa a entrada dos Estados Unidos na guerra. Aqui, pessoal, cheira aqui uma escavação. Esta cena aqui é do filme Mulher Maravilha.
E esta cena aqui também é a própria Mulher Maravilha saindo em uma das trincheiras, saindo em uma das escavações feito pela Inglaterra, feito pelos Estados Unidos. Ok? Então, ela aqui, essa cena, ela sai da trincheira, ela sai dessa linha aqui de frente e vai para o campo morto, ou se não a terra de ninguém. Então, ela sobe a escada para aqui e vai para a terra de ninguém. Esta é a parte do filme que chama a atenção. Seria justamente a saída dos Estados Unidos, a entrada dos Estados Unidos na guerra, representado pela Mulher Maravilha. Tá bom? E aqui, pessoal, são trincheiras. Aí agora, o que é que eu quero que vocês percebam aqui? Olha, aqui nessa imagem, nessa daqui, a Mulher Maravilha está na terra de ninguém. Vocês conseguem perceber mais alguém ali? A não ser o quê? Poeira. Por que essa poeira? Porque eram os ataques do inimigo, era a Alemanha. Os Estados Unidos estavam correndo para cima da Alemanha. Estados Unidos ali, figuramente, através do desenho, representado pela Mulher Maravilha. Então, ela estava em cima da Itália, da Alemanha, ok? Que eram os países Unidos e da Áustria. Então, ela estava indo em cima desses países, acima, né, para combater, e os outros países, esses países como resposta, começaram a atacar. No desenho, ela não recebe nenhum tiro, e os tiros que ela recebe, no desenho, no filme, os tiros que ela recebe é desviada com escudo, né? Que justamente dá a ideia de proteção, remete a ideia de proteção, que os Estados Unidos estavam uma grande potência mundial, que nenhum tiro consegue proteger, atacar ou acertar os Estados Unidos. E aqui, essa última imagem, eu não quis mostrar a beleza dela, não. Até porque ela é tão bela assim. Não, na verdade, é gente boa. O que é que eu quero que vocês percebam aqui, pessoal? É a roupa. Professor, por que você disse que era dos Estados Unidos? Porque a roupa dela remete à bandeira dos Estados Unidos. Qual é a cor da bandeira dos Estados Unidos? Azul e vermelho. Tá justamente aqui. Pessoal, vamos analisar esse detalhe aqui. Esse detalhe aqui, ó. Aqui é o quê? Uma águia. A águia é o símbolo dos Estados Unidos, que representa coragem, força, determinação e poder. E uma visão ampla, visão de cima, porque a águia tem essa visão de cima. Entendeu? Então, vejam que a Mulher Maravilha representava aos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial em 1917. Por que ela entrou na guerra, professor? Porque os Estados Unidos foi atacado pela Alemanha. Os submarinos alemãos atacaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como resposta, entrou na Primeira Guerra Mundial do lado da Inglaterra para atacar a Alemanha. Então, essa fúria aqui da Mulher Maravilha sobre a Alemanha é devido ao ataque. No filme mostra que é o Deus da guerra. Ela vai atacar agora o Deus da guerra. Quem é o Deus da guerra? Quem foi ali o país que foi responsabilizado pela questão qual foi o país que foi ali responsabilizado por iniciar a guerra? A Alemanha. Então, o Deus da guerra citado no filme é a Alemanha. Entendeu? Então, os Estados Unidos vai atacar a Alemanha, representado pela Mulher Maravilha. Tá bom? Aí aqui, pessoal, Mulher Maravilha significa guerreira, que é justamente o que os Estados Unidos quis passar através desse filme. Percebam aqui, ó. Aqui é o Deus da guerra, a Alemanha. Os Estados Unidos estão o quê, olha? Mulher Maravilha está batendo o Deus da guerra. E os Estados Unidos atacou quem? A Alemanha. Olha aqui a roupa do Mulher Maravilha, fica mais detalhado. A bandeira dos Estados Unidos, os escudos, o símbolo, a águia. Tá bom? Então, o que é que vocês percebam? Justamente isso, pessoal. A relação de como a história, em determinados momentos, está representada a nós através de um desenho animado. E a gente, às vezes, não para refletir. Aqui é o filme. O filme da Mulher Maravilha representa a Primeira Guerra Mundial. Ok?
E justamente a entrada dos Estados Unidos vai fazer com que os países que já estavam fracos desde 1914 na guerra, vai fazer com que eles fiquem mais fracos ainda. Porque, vamos pensar, existem, por exemplo, 4 cidades que estão em guerra há mais de 2 anos. Do nada, uma cidade que estava descansada, que tinha todas as ferramentas, que estava em crescimento, que tinha armas totalmente potentes, entra nessa guerra dessa cidade. Significa que aqueles países que já estavam devastados, já estão cansados da guerra. Esse país que entrou recentemente vai fazer com que a guerra termine. Então, vai ser a entrada dos Estados Unidos que vai botar, de certo modo, um fim na Primeira Guerra Mundial. E aí, na próxima semana, eu vou mostrar para vocês e encerrar quais foram as consequências da Guerra Mundial, da Primeira Guerra. Tá? Então, os Estados Unidos vai entrar em 1914 e a guerra vai... os Estados Unidos, perdão, vai entrar em 1917 e a guerra vai acabar em 1918. 4 anos de guerra, ok? Então, vocês percebam como os Estados Unidos é esperto. Hoje a gente encerra a nossa aula aqui. Não foi bom? Percebe aí de como a história nos remete a todo dia, a todo tempo. Eventos históricos. Hoje eu mando um abraço para a Escola Municipal Francisco Moreira dos Santos, aos professores, aos caros colegas, aos alunos dos anos, se sintam abraçados. E, por favor, não esqueçam de enviar atividade, tá bom? Porque é uma forma de a gente até atribuir e perceber se vocês estão produzindo ou não. Porque no retorno, a gente pode atribuir uma nota para vocês. É obrigatório? Não, mas é uma possibilidade, ok? Então, façam a atividade. E lembrem da mensagem. O amanhã, às vezes, pode ser tarde demais, ok? Por hoje é só. Fiquem em paz, galera. Espero que vocês tenham gostado. E o professor Marcos fica por aqui. Valeu!